Amém, amados? Agora sim, abre lá, 2 Coríntios, no capítulo 1. Glória a Deus. Eu creio que Deus tem uma palavra preciosa para falar ao meu e ao seu coração. Capítulo 1, a partir do versículo 3. Pai de amor, eu quero pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Todo embaraço, todo empecilho, tudo aquilo que tenta nos impedir de ouvir a Tua palavra e que vem para roubar a Tua palavra nos nossos corações, não prevaleça agora nesse momento, em nome de Jesus. Pai, aqueles que entraram aqui preocupados, ansiosos, inquietos, Pai, que eles possam agora voltar a sua mente e o seu coração para ouvir a Tua palavra e receber o que o Senhor tem para nós nessa noite. A Tua palavra que nos cura, que nos sara, que nos liberta. A Tua palavra que nos traz vida, esperança, nos encoraja, nos fortalece, nos consola. Em nome de Jesus, cada vida preciosa que entrou aqui neste lugar, cada vida preciosa que está ouvindo essa palavra agora, Pai, fala conosco. Fala conosco porque o Senhor é um Deus vivo. Um Deus vivo, Pai, que continua a falar à nossa igreja, continua a ter um relacionamento conosco. Nós não estamos aqui, Pai, como um bando de pessoas religiosas para ter um ritual religioso, mas nós estamos aqui porque nós precisamos do Senhor e nós queremos ouvir a Tua voz. Cada vida que entrou aqui nesse lugar necessitada de uma palavra. Senhor, eu não posso comunicar nada ao coração delas, mas o Senhor pode. O Senhor pode, através da Tua palavra, fazer com que elas saiam daqui diferentes, Pai, da maneira da qual entraram. Fortalecidas, encorajadas. O Senhor pode dar a resposta que elas precisam. O Senhor pode dar a palavra que elas necessitam. O Senhor pode fazer com que elas saiam daqui fortalecidas, encorajadas. O Senhor pode dar aquela cura que elas precisam, Pai. O Senhor pode, Senhor, não só no físico, mas o Senhor pode, Senhor, o Senhor toca na alma, o Senhor toca no espírito. O Senhor pode, Pai. Faz isso nesta noite, em nome de Jesus, Pai. Não porque somos bons ou merecedores, mas por causa da Tua graça e bondade sobre as nossas vidas. Assim eu oro, Pai, agradecido ao Senhor, que os nossos corações estejam agora preparados como uma boa terra para receber a semente preciosa da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Que o nosso Senhor fale ao seu coração, em nome de Jesus. 2 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 3. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, nós possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e a salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança, de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido, em resposta às orações de muitos. Amém, queridos? Glória a Deus. Espírito Santo, fala conosco. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Amados, quero começar aqui, eu tenho duas notícias para dar para vocês. Uma boa e uma ruim. Qual que você quer primeiro? A boa ou a ruim? A boa? Queridos, a notícia boa que eu tenho para compartilhar com vocês não é novidade. Jesus ama muito sua vida. Jesus te ama muito, muito. E não é eu que estou falando, é a palavra, é Ele que está falando. Ele ama tanto que diz lá em João 3,16 que Ele amou de tal maneira que Ele entregou o seu Filho para morrer por mim e por você, para pagar o preço pelos nossos pecados. Esse é o tamanho do amor de Deus, um amor que nos constrange. Eu quero novamente dizer, Jesus ama muito você, querido. E Ele não só ama você, Ele tem o melhor para a sua vida. Também não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Em João 10,10 diz que Ele veio para que nós tenhamos vida, e uma vida plena, uma vida abundante. Jeremias capítulo 29 diz que os planos que Ele tem ao nosso respeito são os melhores, são planos de paz, de nos dar um futuro, de nos fazer prosperar. Deus nos ama e tem o melhor para a sua vida. Amém? Não só isso, a palavra dele também nos diz que Ele vai estar com você por onde quer que você andar. Josué capítulo 1, verso 9, diz que Ele vai estar com você por onde você andar. E não só vai estar com você por onde você andar, mas diz que Ele vai estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Você pode dar uma forte salva de palmas por essa palavra do Senhor? Amados, essa palavra não são simplesmente palavras motivacionais. Isso é o que está na palavra de Deus. É o que Deus tem para as nossas vidas. Ele nos ama, Ele tem o melhor, Ele está conosco e diz que Ele vai estar até o fim dos tempos. Amém? Essa notícia é maravilhosa, é para alegrar e para encher o nosso coração. Só que eu tenho uma notícia que agora que não é tão boa. A notícia que não é tão boa, queridos, é que apesar de você ser filho, apesar de você ser amado, apesar de você ser servo, e apesar de você ter procurado servir a Deus com fidelidade, você vai passar por diversas tribulações. Você vai passar por aflições. Você não está isento de passar por isso. Essa é a notícia que de repente você não gostaria muito de ouvir. Amém? A palavra de Deus diz, queridos, que se nós passarmos pelo fogo, esse fogo não nos queimará. Mas não diz que não passaríamos pelo fogo. Diz que se passarmos, ele não nos queimará. Mas ela não nos promete que a gente não vai passar pelo fogo. A palavra de Deus nos diz em Salmo 23, que quando se passarmos pelo vale da sombra da morte, que Ele vai estar conosco. Mas não diz que não possa ser que você passe pelo vale da sombra da morte. Ele diz que pode ser que aconteça de você passar, mas ali Ele vai estar com você. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Então Ele vai estar conosco. Ele vai estar conosco. E a palavra que eu quero compartilhar com vocês, baseado nesse texto de 2 Coríntios, capítulo 1, do verso 3 aí até o verso 11, até o tema dessa palavra é tirado desse texto. O tema é consolados para consolar. Diga comigo, consolados para consolar. Amém? Eu quero falar com vocês aqui a definição de consolar. O que é consolar, pastor? Consolar é confortar, é aliviar a dor, o sofrimento, a aflição de alguém. Amém? Em Provérbios 11, 25 diz que quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. E nesse texto, queridos, que nós lemos aí de 2 Coríntios, a gente pode ver que apesar de nós passarmos por situações que nos afligem, nós temos conosco o Deus, que diz o texto, que é o Deus de toda consolação. E que nos consola em todas as nossas tribulações. Como eu disse, Ele não diz que nós estaríamos isentos de passar por lutas e tribulações. Não estamos isentos. Mas Ele diz que é o Deus de
toda consolação e que nos consola em todas as nossas tribulações. Como eu disse, Deus não diz que não passaremos por tribulação, mas diz que Ele ouve o nosso clamor e Ele nos livra. Eu quero que você acompanhe comigo Salmo 37, Salmo 34, do verso 17 ao verso 19. Dá para projetar aí, Lona? Salmo 34, do 17 ao 19. Olha o que diz aí. Os justos clamam. Os justos clamam. O Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Mais uma vez, queridos, não promete que a gente não vai passar por tribulação. Mas fala que se a gente clamar, o Senhor ouve e nos livra. O Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. E olha o verso 19. O justo, aquele que foi justificado por Deus, que recebeu a Cristo como seu Senhor e seu Salvador, passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Então nós passamos, queridos, por muitas adversidades, mas o Senhor nos livra. Amém? Mas a primeira verdade que eu quero comunicar ao seu coração dentro desse texto, o primeiro tópico dessa mensagem, fala sobre o propósito das tribulações. Mas pastor, por que passamos por tribulações? Se Deus nos ama tanto, se Deus tem o melhor para as nossas vidas, se o plano que Ele tem ao nosso respeito são os melhores, se Ele nos ama, por que passamos por essas adversidades? Por que passamos por essas tribulações? Por que essa situação, pastor, que tem às vezes me causado tanta dor, tanta aflição? Às vezes parece que, às vezes até aqueles que não servem a Deus, às vezes eu olho para a vida de tais pessoas, às vezes parece que eu tenho passado mais luta que eles. Por quê, pastor? Se a gente for olhar na palavra de Deus, nós vamos ver várias coisas aqui, mas eu quero falar de uma coisa que o texto diz, e eu quero me ater a isso. O porquê nós passamos por essas tribulações? Primeiro, queridos, existem tribulações que a gente enfrenta, que eu sei que vocês sabem disso, que são frutos das nossas escolhas. São frutos daquilo que a gente semeou. Lá em Gálatas fala sobre isso, não se deixe enganar. De Deus não se zomba. O que o homem semear, ele vai colher. Então tem lutas que talvez nós estejamos passando, que nós estamos colhendo aquilo que nós semeamos. Crente ou não crente? Servindo a Deus ou não servindo a Deus? Não se engane, o que você está semeando, você vai colher. E pode ser que às vezes coisas que você esteja colhendo agora são frutos do que você semeou no passado. Então tem tribulações, tem adversidades que nós estamos colhendo que são frutos disso. Eu quero só citar Deuteronômio 28, se der para projetar rapidinho, Deuteronômio 28, verso 1 ao verso 3. Deuteronômio 28, verso 1 ao verso 3, diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas as bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. Até isso, ó. Pode parar, Lorena. E vai seguir no capítulo 28. Está dizendo de algo, ó. Conforme o seu posicionamento, se você for uma pessoa que busca andar em obediência à palavra do seu Deus, essas bênçãos vão seguir a sua vida. Vão seguir nas suas vidas. Se você está semeando obediência à palavra, pode ter certeza, você vai ser abençoado. Não significa isento de lutas, mas vai ser abençoado. Essas bênçãos vão vir sobre a sua vida, como nós ouvimos aqui a nossa irmã Marta. Mas é consequência do quê? De um posicionamento que eu tenho na minha vida de obediência à palavra do meu Deus. Amém? Agora, como é que a gente pode obedecer se eu não conheço a palavra de Deus? Lá em Oséias diz que o meu povo muitas vezes perece por falta de entendimento, porque não conhece o seu Deus. Então, queridos, nós precisamos conhecer a palavra do nosso Deus, porque dentro disso, muitas vezes nós podemos estar sofrendo, porque nós desconhecemos o que diz a palavra de Deus, e sofrendo consequências disso.
Aí em Deuteronômio mesmo, no capítulo 28, projeta para mim aí agora o versículo 15 e o versículo 16. Aí a consequência de obediência fala das bênçãos que vão vir. Agora olha o versículo 15 e 16. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje dou a vocês, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Ou seja, posicionamento também e as nossas escolhas. Nós conhecemos a palavra de Deus, só que não é conhecer simplesmente. Se nós decidimos, se nós escolhemos andar em desobediência ao nosso Deus, pode ter certeza que nós vamos colher consequências disso também. Amém, queridos? Nós vamos colher consequência disso. Então, o que eu quero dizer dentro disso, que existem certas aflições, existem certas tribulações, que elas são decorrentes, são consequentes das nossas atitudes, daquilo que nós semeamos. João, Evangelho de João, capítulo 9, o verso 1 ao verso 3. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1 e o versículo 3. Ao passar Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Amém, queridos? O que eu quero dizer com isso? Em contrapartida, existem outras tribulações que a gente passa, que não são consequência dos nossos erros, não são consequências de pecados, não são consequências daquilo que semeamos. Existem outras tribulações que nós passamos, queridos, que há um propósito de Deus por trás delas. Esse texto você viu os discípulos perguntando sobre um cego de nascença: Mestre, quem pecou? Foi ele? Foi os pais? Para que esse homem sofresse essa situação na sua vida? Jesus fala: não foi nem ele, nem os pais. Mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. E aqui eu quero dizer para vocês, existem um outro tipo de tribulações, de provações, de aflições que nós passamos, que às vezes tem um propósito de Deus na vida nas nossas vidas. Amém, queridos? Que não são consequências de erros ou daquilo que nós semeamos. E quando a gente observa esse texto de 2 Coríntios, aí capítulo 1, nós vemos nitidamente o que o texto diz, que existem tribulações e aflições que a gente passa, que tem por finalidade nos preparar para que a gente possa consolar e salvar outras pessoas. O texto deixa bem claro que se nós somos atribulados, passamos por aflições, é para consolação e salvação de vocês. Existem situações as quais com certeza a gente não gostaria de estar passando, não gostaria de estar sofrendo, mas que Deus permitiu certas situações, porque na verdade Ele está trabalhando na minha vida e na sua vida, Ele está nos capacitando, nos moldando, nos forjando, para que nós sejamos um canal de bênção, um instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Para que você possa ter autoridade para consolar outros que estão passando, como diz o texto, pelos mesmos sofrimentos que você passou ou tem passado. Então existem certas tribulações que Deus permite para que nós sejamos preparados e capacitados para consolar, confortar, encorajar outras pessoas que estão passando também por isso. Que não são consequências. Eu digo isso porque às vezes nós estamos passando por lutas e a gente: Senhor, onde eu errei? Senhor, onde eu estou errando? Senhor, por que essa situação? E às vezes não são erros. Não é uma situação de pecado, mas Deus está te preparando, querido. Deus está te forjando, Deus está te lapidando, porque Ele quer que você forte, Ele quer usar a sua vida para encorajar e consolar muitas vidas que vão passar por essas situações. E você não vai falar de algo teórico, você vai falar com propriedade daquilo que você passou, mas Deus te consolou, Deus te confortou, Deus te fortaleceu, e hoje você pode fazer isso com outras pessoas. É por isso que nós passamos pelos mesmos sofrimentos, para ajudar outras pessoas. O texto também diz aí, olha no versículo 6. Se somos atribulados, é para consolação e salvação de vocês. Queridos, em nome de Jesus, que você olha, eu sei, ninguém gosta de passar por luta. Ninguém aqui é masoquista, ninguém gosta de sentir dor ou passar por aflição. Mas em nome de Jesus, que você consiga olhar além.
Que você consiga olhar que essa situação que você está passando vai redundar em vidas que vão ser salvas. Vidas que vão ser consoladas. Olha o que diz, é para consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para consolação de vocês, a qual lhes dá paciência. Lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. Vocês vamos ser instrumentos das mãos de Deus para ajudar outras pessoas a serem pacientes no meio da tribulação. Porque não é só passar, nós precisamos ser pacientes. Tem paciência. Tem paciência. Vai passar, mas nós precisamos ter paciência. E paciência, queridos, eu aprendi, a paciência não é só o ato de esperar que Deus age, esperar a situação mudar. A paciência é a atitude que nós temos enquanto nós esperamos. É esperar em Deus com boa atitude, é esperar glorificando, é esperar confiando, é esperar dando glória a Deus, é esperar confiantemente, espera com paciência. Espera com paciência em nome de Jesus. Amém, amados? Como eu disse, amados, eu quero que você guarde muito isso no seu coração. Deus, Ele está te forjando. Ele está forjando a mim e a você. Ele tem um ministério glorioso para colocar nas tuas mãos, porque Deus não faz nada miserável, Deus não faz nada medíocre. Ele tem um ministério glorioso para colocar nas tuas mãos. Agora a notícia ruim é, esse ministério glorioso, ele não acontece no bem bom. Nós somos forjados no fogo. Nós passamos pelo fogo, mas tem, queridos, um ministério grandioso, e aqui eu quero dizer para você, aguenta firme essa pressão que você está passando, aguenta firme esse fogo que você está passando. Deus, como nós ouvimos aqui numa canção, Deus, Ele está nos lapidando, e é por pouco tempo, isso aí vai passar, não vai ser toda a sua vida. Essa dor, essa aflição, esse momento que você não gostaria, vai passar. Eu não sei quanto tempo você está passando por isso, mas vai passar. E a palavra que o Senhor tem para você é, fica firme. Aguenta firme essa pressão. Vai vir a recompensa, vai vir a sua vitória. Mas não desiste. Não desiste. Não tira as mãos do arado, não olha para trás. A nossa irmã Michele orou aqui no Tadel. E eu me lembro agora da oração dela, ela dizendo, e eu creio que é um texto que está em Hebreus, que fala, nós não somos daqueles que se acovardam e retrocedem, mas nós somos daqueles que creem e avançam e são salvos. Você não é um covarde, nós não somos covardes. E no meio da luta, no meio dessa aflição, no meio dessa dor, a gente vai continuar avançando. E esse fogo, ele não veio para te matar, ele não veio para te destruir. Essa aflição não é para te destruir, mas é para te preparar para grandes obras, para grandes coisas. Em nome de Jesus. Olha um texto, 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 6, do 6 ao 7. Pedro capítulo 1, do 6 ao 7, olha o que diz aí. Nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Ninguém quer, né? Mas olha o que diz o texto. Vocês exultam, vocês se alegram, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece, para que fique comprovado que a fé que vocês têm, que é muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é uma fé genuína e vai resultar em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Amém, queridos? Exultem, se alegrem, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Mas o texto diz que assim acontece, para que fique comprovado que a fé que nós temos é uma fé genuína, mas ela vai resultar em louvor, glória e honra quando o Senhor Jesus for revelado. Amém, queridos? Na mesma carta de Pedro, no capítulo 4, o verso 12 e o verso 13. Verso 12 e verso 13. Olha o que diz. Amados, está falando para cristãos. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar,
como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Não, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Então não fiquem surpresos por passar por provações, por tribulações, né? Não fiquem surpresos como se fosse algo estranho, você como cristão, como filho de Deus. Não, mas alegrem-se à medida que participam do sofrimento de Cristo. Alegrem-se, porque quando Cristo for revelado, nós também vamos exultar aqui com grande alegria. Mas voltando para o texto de 2 Coríntios, queridos, tem um propósito nisso. Tem um propósito nisso. Amém? Nós estamos sendo forjados, preparados, trabalhados. E quando fala sobre forjar, me veio à mente um exemplo das pedras preciosas. E eu quero até ler para vocês aqui, porque nós somos pedras preciosas, queridos, nas mãos do Senhor. Eu não sei se você sabe como as pedras preciosas são formadas. Eu quero ler para vocês aqui. Basicamente, as pedras preciosas elas podem ser formadas por 3 processos diferentes. E eu vou falar de 2. Um deles é a formação que chama formação magmática. Como é que acontece? Quando as lavas vulcânicas elas se resfriam, se solidificam, tanto no interior quanto na superfície da Terra. E ao longo de muitos anos, e aqui é o detalhe, após sofrerem muita pressão, esse magma se molda, se transformando em gemas. Então, é sob pressão, queridos. Muita pressão. Uma outra forma, outro processo é a formação que chama metamórfica. São fatores externos como clima e, novamente, pressão. Pressão ou até o movimento das placas tectônicas que causam transformações físicas e químicas nas rochas. Essas alterações podem motivar a cristalização dessas pedras. Mas nesses 2 exemplos, fala que para que essa pedra seja formada, seja lapidada, é preciso um processo que elas passam por pressão. Pressão. E não é diferente comigo e com você. Você quer ver um texto que fala sobre isso? 2 Coríntios capítulo 4, verso 8. Projeta para mim. Vamos ler. 2 Coríntios 4, 8. Olha o que diz aí. De todos os lados somos... De todos os lados somos... Deus não falou que a gente não passaria por pressão. Ele não enganou ninguém. Ele falou de todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos. Ficamos perplexos, mas não desanimamos. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Amém, queridos? Nós passamos por um processo, mas não é para a gente ser destruído. Deus está nos preparando como pedras preciosas para nos usar de maneira gloriosa nas suas mãos. Amém, queridos? Em nome de Jesus, esse é o propósito das tribulações. Em segundo lugar, o que eu quero comunicar ao seu coração é onde colocar a nossa confiança. Quero que você volte em 2 Coríntios, no capítulo 1. Dentro disso, aonde colocar a nossa confiança? Olha o verso 9, o que diz. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 9. De fato, nós já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Amados, durante esse período difícil que a gente passa, de aflições, de tribulações, a gente não pode colocar a nossa confiança em nós mesmos, na nossa capacidade, na nossa inteligência, na nossa força, naquilo que a gente pode. Mas a gente precisa confiar em Deus, na sua palavra. E mesmo que a gente não esteja entendendo, por enquanto, plenamente os caminhos que Deus tem tomado em nossas vidas,
a gente precisa continuar confiando nele. E continuar acreditando, queridos, que certamente ele vai agir, ainda que você não esteja entendendo plenamente. Mas acreditar naquele texto que diz, Romanos 8:28, que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e que foram chamados de acordo com o seu propósito. Mesmo que você não esteja entendendo plenamente o porquê dessa situação, mas creia nisso. Não fica confiando no que você sabe. Não fica confiando aí no que você pode fazer, na sua capacidade física, intelectual. Confia nele. O texto diz aqui, a nossa confiança estava no Senhor. A nossa confiança, no versículo 9, estava nele. Deixa eu pegar aqui. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus. Sabe, queridos, às vezes com a nossa razão, a gente não tem, às vezes, muito motivo para confiar em Deus. Se for olhar para o lógico, para a razão, mas o nosso coração diz para confiar. E a gente precisa entender que a fé, ela não é da razão, a fé é do coração. Muitas vezes você está raciocinando e pela razão, pela lógica, você está olhando a circunstância e tudo te leva a não confiar. Mas no coração fala, confia, vai acontecer. Mas a situação está mostrando algo contrário. Você está tentando racionalizar em cima, você está tentando achar algo lógico, você está tentando pensar na razão, né? Mas como, de que maneira, como vai acontecer? E você não vê a saída. Mas a palavra, o seu coração diz assim, você não sabe como, não sabe quando, não sabe de que maneira, mas o coração está dizendo, confia, filho, confia. Você quer ver um texto que fala sobre isso? Provérbios 3:5, projeta para a gente, Provérbios 3:5. Confie no Senhor de todo, não é com a sua mente, não é porque você é um inteligente, não é porque você conhece decorado a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, mas é porque você confia nele, na palavra dele, na promessa dele. A situação está se mostrando todo ao contrário, mas confia de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Não fique apoiado naquilo que você entende, conhece, sabe, porque não confia no seu coração. O seu coração diz para você confiar. Marcos capítulo 11, verso 22 e 23. Marcos 11, verso 22 e 23. Respondeu Jesus, tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se, atire-se no mar, e não duvidar em seu coração. Você está dizendo algo, eu não duvido, no meu coração eu não duvido. A minha mente, a razão, a situação está dizendo que não dá, que não acontece. Mas o meu coração me diz, eu confio no meu Deus. Ele prometeu, eu não sei como, eu não sei de que maneira. Mas o meu coração eu não duvido, no coração eu não duvido. Às vezes você está numa batalha aqui na mente, queridos. Está uma batalha, mas no seu coração você crê. No coração a gente crê. Porque a fé é do coração, não é algo da mente, é no coração, eu creio. Por quê? Porque a palavra de Deus diz, então eu creio de todo o meu coração, no coração e não duvidar em seu coração. Mas se você crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Romanos capítulo 10, verso 9 e verso 10. Romanos 10, verso 9 e verso 10. Olha o que diz. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Querido, creia no seu coração. A batalha na mente, todos nós sofremos. Todos nós. É uma batalha. Às vezes nós estamos falando algo, né? Estamos até ensinando algo para o nosso irmão, mas às vezes na nossa mente está ocorrendo aquela batalha, e ocorre mesmo, e vai ocorrer. E essa batalha vai ocorrer constantemente, mas creia no seu coração, creia, e assim vai acontecer. Amém?
Em nome de Jesus. Em terceiro e último lugar que eu quero compartilhar o seu coração, no versículo 10, 2 Coríntios. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança, de que continuará a livrar-nos. Nele temos colocado a nossa esperança. Eu quero falar nesse último tópico sobre a âncora da alma. Você vai ver isso em Hebreus 6,19, eu não vou abrir não, só citar, mas Hebreus 19 diz sobre isso, que a esperança, queridos, é a âncora da alma. E o texto nos fala sobre o colocar a nossa esperança em Deus. E como eu disse, a esperança é conhecida como a âncora da alma. O que é uma âncora, queridos? Eu sei que vocês sabem aqui, mas uma âncora, ela é um instrumento náutico, que ela é usada para manter a embarcação presa, em fundos rochosos, lodosos ou arenosos, fixando-se na posição segura, para suportar correntezas, para suportar os ventos fortes. Isso é uma âncora. Para que aquela embarcação, no meio das tempestades, no meio dos ventos, no meio das correntezas, seja o terreno que for, como eu disse aqui, lodoso, rochoso, arenoso, aquela âncora mantém a embarcação firme. E a palavra de Deus diz em Hebreus 6, que a esperança, e a esperança que nós estamos em Deus, é a âncora da alma. Ou seja, nós precisamos dela para que a gente possa permanecer firme, estáveis, em meio a um mundo tão abalável, queridos. Nós precisamos dessa esperança. E a esperança que nos dá segurança, a esperança que nos dá ânimo para suportar todas as tribulações, todas as aflições que surgem, as aflições que surgem no mar desta vida. Nós precisamos ter esperança, queridos, que Deus continuará a nos livrar de todas as nossas adversidades. Amém? Eu quero que você abra mais uma vez lá em Salmos 34. Do 17 ao 19. Quero encerrar com esse texto, nós já lemos, mas eu quero ler novamente. Salmo 34, do 17 ao 19. Os justos clamam. Os justos clamam. E o Senhor os ouve. Queridos, a gente precisa ter esperança, que é a âncora da alma, que nos mantém firmes, estáveis, inabaláveis, em meio a essas adversidades que estão nos preparando, nos moldando. Só que os justos clamam. A gente precisa clamar também. Lá em Tiago, na carta de Tiago diz que não tens porque não pede. Então, os justos clamam, a gente precisa clamar a Deus, e o Senhor os ouve. Um texto que eu não canso de citar aqui, que eu alimento a minha alma constantemente dele, é o texto na carta de 1 João, capítulo 5, do verso 14 ao verso 15, que diz: esta é a confiança que eu tenho, que nós temos quando nos aproximamos de Deus, que se eu pedir alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele me ouve. Olha só, queridos, os justos clamam. E eu tenho essa confiança, quando eu me aproximo de Deus, que se eu estou pedindo alguma coisa que é de acordo com a vontade dEle, Ele me ouve. E se eu sei que Ele me ouve em tudo aquilo que eu tenho pedido, eu tenho a certeza, isso é fé, que eu vou receber de Deus aquilo que eu tenho pedido. Amém, queridos? O justo clama, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as tribulações, de todas as tribulações. Então, queridos, tenha certeza, Ele vai te livrar. Como eu disse no começo da ministração, Ele não prometeu que não passaríamos, mas Ele prometeu que vai estar com você. Se passares pelo fogo, o fogo não te queimará. Se passares pelas águas, as águas não te você não será submerso.
mas Ele está com você, Ele está comigo, queridos. O justo clama, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto, Ele não está longe. Eu sei que tem momentos de dor, momentos de aflições, momentos de tribulações, que parece que o Senhor se afastou, mas deixa eu dizer para você, Ele está pertinho. Ele não se afastou não, Ele está perto de você. E o texto que eu falei para vocês aqui no começo também, a palavra deles que diz que Ele está com você, Ele está conosco por onde quer que a gente andar. Quando? Todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está perto, queridos. Ele está perto. E eu me lembrei agora de uma ministração que eu trouxe há tempos atrás, que tinha como tema a prova do mestre. Muitas vezes nós estamos sendo provados, mas não é para ser destruídos, é provados para sermos aprovados. E nessa prova, muitas vezes o mestre, ele aplica uma lição para nós. E ele se afasta um pouquinho, mas ele está ali pertinho de você. E ele fica em silêncio, porque ele quer ver como é que você vai agir. Como é que você vai se sair nessa prova? Não significa que Ele não te ama, que Ele não fala mais com você, que Ele não tem uma resposta para você, que Ele tem prazer que você fique sofrendo. Não, mas Ele aplicou uma prova. E essa prova não é para te destruir, querido. Essa prova é para que você se posicione da maneira como Ele quer e saia aprovado, para que Ele possa colocar coisas grandiosas nas tuas mãos. Para que Ele possa colocar grandes coisas nas tuas mãos, para que Ele possa usar a sua vida de maneira poderosa. Amém, queridos? Creia nisso em nome de Jesus. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e os salva os de espírito abatido. E por último, o justo passa por muitas adversidades. Então nós vamos passar. Mas o Senhor o livra de todas. Não é estar dizendo livra de algumas. Nós temos a certeza de vitória, queridos. Em todas. O justo passa, mas de todas o Senhor os livra. Amém? Então não fica desesperado, não fica aí angustiado. Eu sei que tem momentos de dor, de aflição, mas em nome de Jesus, que você receba, como diz também lá em 1 Pedro, com alegria. Sei que parece loucura dizer, mas quando nós sofremos por Cristo, a palavra de Deus diz lá, alegre-se. À medida que vocês participam dos sofrimentos de Cristo. E participar dos sofrimentos de Cristo, queridos. Às vezes são sofrimentos, como eu disse, que não é consequência de erro, não é consequência de pecado. Mas são sofrimentos que nós estamos passando para que nós sejamos preparados para consolar, para encorajar, para fortalecer, para abençoar muitas vidas. Essa tribulação, creia, essa adversidade, creia que vai redundar em muitas vidas sendo abençoadas através de você, através do seu ministério, através daquilo que Deus quer colocar nas suas mãos. Amém? Você pode crer nisso, queridos? Você pode dar uma forte salva de palmas ao nosso Senhor? Glória a Deus. Eu quero orar com vocês. Enquanto o Ministério de Louvor, eu vou pedir para o Ministério de Louvor subir aqui, para nós encerrarmos com uma canção. Na verdade, eu fiquei em dúvida de duas canções aqui, que hoje eu não sei vocês, mas eu estava me deliciando no momento de louvor. Hoje estava tão maravilhoso aqui no momento que a gente estava adorando a Deus. E duas canções, eu não vou pedir para cantar as duas, senão a gente vai se estender. Mas eu quero que a gente encerre louvando e adorando a Deus. Amados, preste atenção aqui no que eu vou dizer antes de orar e antes de nós adorarmos ao Senhor. Eu sei que em momentos difíceis, momentos de adversidades e tribulações, o inimigo, com as mentiras que ele tenta lançar na nossa mente, no nosso coração, que campo de batalha é aqui, o nosso campo é na mente, ele tenta nos desacreditar. Ele tenta fazer com que você acredite em mentiras ou sofismas. Sofismas são mentiras mascaradas de verdade. Ele usa a própria palavra de Deus, às vezes, para nos enganar. E às vezes ele tenta colocar mentiras na nossa mente, queridos. Parece que não vai acontecer, parece que a vitória não vai chegar. Ele tenta colocar mentiras que
a respeito de você que não tem nada com o que a palavra de Deus diz de quem você é, o que você pode, o que você tem. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra para que os nossos pensamentos estejam alinhados com a palavra. Quem nós somos, o que nós podemos, o que nós temos. Porque se nós deixarmos a mentira entrar, esses tempos atrás eu fiz uma pergunta aqui, eu vi que o pessoal titubeou, falei, a mentira tem poder? E muitos disseram que não. Tem. Ela tem poder quando você acredita que ela é uma verdade. E aí ela pode causar destruição na sua vida. Pode causar destruição. Então, queridos, a gente precisa entender quem nós somos. Por quê? No meio das tribulações, no meio das adversidades, às vezes a gente é tão bombardeado aqui, com mentiras, com enganos, para nos fazer parar, para nos paralisar, para nos desacreditar, para fazer a gente acreditar que a gente não vai chegar lá, que a gente não é ninguém, que a gente não vai conseguir, que a vitória e a bênção que Deus tem é para fulano, é para ciclano, é para A, é para B, é para C, mas na minha vida nunca acontece. Eu só fico patinando. Mentira. É uma mentira. É um sofisma. Pai de amor, obrigado por essa palavra. E eu oro aqui agora, algo até que parece ser loucura, mas eu quero agradecer ao Senhor, até mesmo pelas lutas e tribulações que passamos, as quais com certeza não gostaríamos de passar, mas as lutas e provações que têm promovido o nosso crescimento, têm promovido o nosso fortalecimento, têm nos forjado como pedras preciosas, instrumentos preciosos nas tuas mãos, para consolar, para salvar, para encorajar outras pessoas, Pai. Então, Senhor, obrigado. Obrigado, nós te agradecemos. Nós te louvamos e nós bendizemos ao teu santo nome. E nós dizemos ao Senhor que nós não vamos recuar. Nós não vamos voltar atrás. Nós não vamos desonrar o teu nome, Pai. Mas nós vamos continuar seguindo em frente. Nós vamos continuar olhando, Pai, com a visão de fé, com os olhos da fé. Nós vamos continuar acreditando, Pai, ainda que tudo diga que não, o nosso coração diz que sim. Nós cremos no nosso coração, nós cremos na Tua palavra, nós sabemos em quem nós temos crido, Pai, e nós declaramos isso, em nome de Jesus, amém e amém.